Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ensinar a acelerar a alfabetização da criança com deficiência intelectual. Estamos na série Acelerando a Alfabetização e o tema de hoje é o que é alfabetização mediada. Então vamos pensar o seguinte: primeiro vamos compreender o que é a alfabetização. Quando a gente diz que uma criança está alfabetizada, o que a gente está dizendo com isso, né? Então, que a alfabetização é um processo de aprendizagem de habilidades que vão fazer com que essa criança leia e escreva. Mas tem mais detalhes aí nessa questão. Geralmente, falamos que se refere à leitura e à escrita. Mas nós podemos colocar aí nessa ideia de alfabetização não só a questão de ler ou escrever, mas a questão também de interpretar e compreender, porque toda leitura e também a escrita exige uma compreensão e uma interpretação, certo? Então, o processo de alfabetização, ele não é natural. Sabe o que é natural na gente? Quando a gente nasce, estamos num grupo de pessoas que falam uma determinada língua, então isso é natural. A gente desenvolve, né, essa habilidade naturalmente a partir de um contexto que você esteja. Agora, a escrita e a leitura não é algo natural. É algo que a gente chama que é aprendido. E ele tem que ser aprendido de uma forma adequada, especialmente quando a gente fala das nossas crianças com deficiência intelectual que apresentam algumas funções cognitivas deficientes. Veja bem, quando a criança nasce com uma síndrome ou nasce com algum comprometimento, um transtorno, uma deficiência, o que causa, né? O que acontece? As funções cognitivas, elas são responsáveis por você compreender tudo que está ao seu redor. E algumas dessas funções, elas estão comprometidas, elas estão prejudicadas, elas estão fragilizadas, enfraquecidas nas crianças com alguma deficiência. Eu não disse que elas são uma coisa permanente. Não, a função cognitiva ela não é permanente. Ela pode ser corrigida, arrumada, potencializada, melhorada. Então, quando você ignora as funções cognitivas e só quer fazer com que a criança, por exemplo, aqui, né, palavrinha vaca, imagem vaca, o vá, e aqui repetir. Vá, 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 vá. Ok? Tá aprendendo vá? Depois vamos para cá, preencher. Vassoura, vaso, vaca, vagem, vara. Certo? Então, quando você repete muito uma sílaba ou mesmo uma palavra, mas essa repetição, ela não foi pensada, ela só foi feita. Então, esse tipo de atividade, ele não trabalha a correção das funções cognitivas. Por isso que muitos métodos que você usa, às vezes, fracassam no meio do caminho, porque são métodos que você tenta alfabetizar uma criança com deficiência intelectual que usam a repetição, a memorização. E não é assim que o nosso cérebro funciona. Não é assim que você corrige as funções cognitivas. Então, hoje, a neurociência e a mediação cognitiva se juntaram, sabe? Para quê? É como se a neurociência trouxesse evidências científicas de que o cérebro se modifica. E a mediação cognitiva seria uma evidência científica de uma estratégia que vai modificar essa estrutura cognitiva. Quando eu falo de uma estratégia, eu falo de uma estratégia pedagógica, prática, certo? É uma ação, é uma intervenção dessa professora, dessa mãe, dessa especialista, né, neuropsicopedagoga ou psicopedagoga, certo? Então, assim, ó, a neurociência e a mediação cognitiva, elas propõem o uso de estratégias cognitivas para acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. E essa exposição direta aos nomes
das letras ou mesmo as sílabas, isso não garante a alfabetização. As tarefas de repetição também não garantem a alfabetização. O que nós temos hoje na nossa sala de aula são crianças com 12 anos, 11 anos, 13 anos, que não sabem nem escrever o seu próprio nome, sozinha. Só se der para ela um papelzinho para ela copiar. São os copiadores, os copistas, não é mesmo? Então, veja bem, alfabetizar é, nesse caso, ler, escrever e interpretar. Então, as nossas crianças, elas têm esse direito, nossas crianças com deficiência intelectual. Por quê? Basta corrigir as funções cognitivas e elas vão aprender. Elas aprendem, certo? Então, assim, ó, você tem o seu compromisso, para mim, assim, é um compromisso humanitário. Você tem que mudar essa situação. Pois o que está sendo feito não está dando conta da demanda, gente. Essas crianças estão crescendo, estão entrando na educação infantil, vão para o ensino fundamental e ficam lá, né? Ficam, até o dia que tem que sair. E não aprende nada, nem o seu próprio nome. E hoje nós vamos ver nessa live, nós temos muitos pesquisadores, cientistas, neurocientistas, que estão hoje estudando formas mais adequadas para ensinar uma criança com deficiência intelectual, inclusive alfabetizá-las. E isso é muito importante, não é mesmo? Agora vamos pensar um pouquinho mais assim, quando se trata de uma criança com deficiência intelectual, como é que ocorre a alfabetização? Como é que essa alfabetização acontece, né? Então, nós temos uma ideia sustentada na seguinte forma. A criança com deficiência intelectual, ela apresenta as funções cognitivas deficientes. O que são funções cognitivas? São as funções executivas, memória, planejamento, que você já conhece, né? E mais as funções conativas, ou seja, as emocionais. Ninguém aprende se tiver um sentimento de incompetência. Ninguém aprende se vê que o outro acha que ele não aprende. Sabia disso? Por causa dos neurônios de espelho. Os neurônios de espelho olham para você, os neurônios de espelho dessa criança, e diz o quê? Essa tarefa, essa professora não me engana, ela não acredita que eu sou capaz. Então, as funções emocionais, elas têm, sabe, é algo determinante para essa criança aprender. É determinante, inclusive para ela se alfabetizar. A gente sabe, né, quem fez a universidade de pedagogia estudou muito a questão, a importância da afetividade na aprendizagem, a importância da motivação na aprendizagem, não é mesmo? Estudou Vallon, né, que dizia que nós temos a parte cognitiva e a parte emocional, não é mesmo? Então, vejam bem, as funções conativas, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento dessa criança. E também as funções executivas. Esse conjunto forma, então, as funções cognitivas. Quando você corrige essas funções cognitivas, porque é isso que a mediação faz, ela te ensina a corrigir a função cognitiva da criança com deficiência, essa criança começa a compreender a lógica da escrita e da leitura, porque existe uma lógica que não é a da repetição, não é a da memorização. Existe uma lógica, um pensar, você entende? Então, na alfabetização, eu vou dar exemplos aqui, é utilizada algumas funções cognitivas básicas, por exemplo, percepção clara e precisa dos sons das letras. Então, eu tenho que saber que essas letras têm um som, e esse som é produzido pelo meu aparelho fonador, né? E pode ser escutado, pode ser falado, pode ser escrito, pode ser lido esse som. E esse som, ele tem um símbolo, uma característica, né? Que é o formato dessa letra. E também, uma outra função básica que eu posso utilizar é trabalhar essa função cognitiva da criança considerar duas ou mais informações ao mesmo tempo. Por quê? Para eu escrever a palavra vaca, por exemplo, eu tenho que considerar que essa palavra tem 4 informações, sendo que 2 delas são iguais.
né? Então, faca. Então, tem 4 informações aí. E eu tenho que considerar todas elas ao mesmo tempo para produzir na minha fala essa palavra, para escrever essa palavra e para ler essa palavra. Veja que maravilha, não é mesmo? Então, essas funções, elas necessitam ser corrigidas utilizando uma estratégia que a gente chama de operações mentais. Então, quando eu trabalho a identificação dos sons das letras, a comparação entre os sons, essa identificação que tem um código para a gente poder escrever. E quando eu aprendo a ler esses códigos, então eu estou apta a ler e escrever. Então, para eu corrigir as funções cognitivas de percepção clara e precisa e considerar 2 ou mais informações ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar a operação mental de identificação, comparação, codificação e decodificação, por exemplo, né? Então, o que acontece? Você não pode colocar a criança com deficiência intelectual diante de uma tarefa, de uma atividade, para ela só produzir modelos. Então, aqui você deu um modelo, não deu? Inclusive, deu um desenho. Deu desenho, deu um nome e deu a sílaba. Ela fez várias vezes a sílaba. Aqui ela preencheu a sílaba que está faltando, que é o vá. Certo? Então, o que acontece nessa tarefa, né? O que acontece? Acontece uma memorização, né? Uma repetição exaustiva dessa sílaba. Mas a criança aprendeu? Ou ela aprendeu que esse é o V da vaca? Piorou. Porque V não tem vaca, esse som. Vejam bem, quero dizer para vocês que as nossas crianças com deficiência intelectual, elas têm um potencial muito grande para ser desenvolvido. Basta você aprender a estratégia adequada. Então, esses tipos de modelo não ajudam você a acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual, nem a alfabetização delas, certo? Agora eu quero me aprofundar um pouco mais com vocês sobre essa compreensão da alfabetização, tá? Porque isso é fundamental para você que vai colocar em prática isso. Você conhece os 4 eixos de compreensão do que é a alfabetização? Olha, vamos pensar o seguinte: o primeiro eixo, importantíssimo, a própria alfabetização. E ela é resultado do uso das funções cognitivas eficientes, não as deficientes, as eficientes. Então, se a criança apresenta uma função cognitiva deficiente, eu tenho que arrumar, eu tenho que consertar. Eu conserto essa função, corrijo essa função, potencializo essa função e ela se torna eficiente. Certo? E assim, ó, essas funções cognitivas ou habilidades de pensar, porque a função cognitiva são as habilidades de pensar, né? E elas estão relacionadas exatamente ao uso das operações mentais, ou mesmo de eu pensar de forma abstrata, né? O segundo eixo da alfabetização é que a alfabetização ela é aprendida, ela tem que ser praticada e ela tem que ser, que a gente chama, situada num contexto, certo? Então vamos pensar assim, ó, ela é aprendida, ela é praticada, mas ela não pode ser praticada por memorização e repetição. Ela tem que ser praticada na escrita espontânea, no ensaio de leitura, ela tem que ser praticada na minha voz, na minha identificação dos movimentos orofaciais ou fonoarticulatórios. Isso é a prática da alfabetização. Agora é o seguinte, as atividades que eu tenho que propor aqui, por isso que ela é contextualizada, ela tem que ser intencional. Ela tem que ser intencional. Ela tem que gerar um significado e ela tem que fazer transcendências. Então, quando eu digo, olha, veja esse som. Que palavrinhas você acha que a gente pode escrever ou falar que começam com esse som? Formiga, futebol, fogo, fogão, fita, fada. Todas elas.
Lá dentro da sua casa, você tem algum utensílio, alguma coisa que pode começar com esse som? Então, eu estou fazendo transcendências. Quando eu mostro para a criança que esse som está presente no começo ou dentro de uma palavra, certo? Eu estou trazendo para ela a construção de um significado. Então, veja bem, toda alfabetização mediada tem que trabalhar esse segundo eixo, que é intencionalidade, significado e transcendência. É essencial. O terceiro eixo da alfabetização é que a alfabetização tem um começo, um meio e um fim. Ou seja, essa criança ela tem que primeiro aprender a ler e não escrever, porque aqui aprende a escrever. Aprende a escrever. Nós vamos aprender a ler. Viu? Então, assim, primeiro a criança tem que aprender a ler. Depois de ler, ela vai ler para escrever ou ler para aprender. Essa é a lógica. Então, realmente, nós temos o começo, o meio e o fim. A gente não aprende a ler só por ler. Não! A gente tem que ler, porque tem um fim. Essa leitura vai trazer para mim uma mensagem, certo? Ela vai me ajudar a elaborar alguma ideia e eu vou aprender algo. Então, nós temos um fim. As atividades propostas, elas devem considerar o que eu chamo de raciocínio transitivo, que é uma operação mental belíssima para se trabalhar durante a alfabetização. Por quê? Porque a criança constrói essa lógica do começo, meio e fim. O quarto eixo da alfabetização é que a alfabetização ela compreende o domínio do texto, da interpretação e da compreensão. Então, quando eu escrevo, ou quando eu leio, especialmente quando eu leio, eu tenho que compreender o que eu estou lendo. Eu não posso ler de forma silabada. Co. Aí, o que leu? Não sabe. Ou mesmo uma frase. Aí você propõe uma frase. Quando a criança vai escrever frase, escreve frases muito curtas, muito pequenas, sem sentido, muitas vezes. Então, você tem que pensar que nesse quarto eixo estão envolvidos o texto, a interpretação e a compreensão. Esses 4 eixos devem ser planejados de forma intencional, para a gente ter a reciprocidade da criança, que é a atenção dela, né? E gerar transcendências com as experiências anteriores que essa criança já teve. Isso tudo ter sentido, não é mesmo? Desse modo, a alfabetização mediada vai se caracterizando, né? Como algo com sentido, como algo prazeroso, como algo que está me tornando competente. Gente, é muito lindo, sabe? É muito lindo mesmo você ver uma criança com deficiência intelectual que não estava aprendendo nada começar a ler. É lindo, não tem outra palavra. É uma sensação muito boa, muito boa. Então vejam bem, a alfabetização, ela precisa de tudo isso, certo? Mas quando a gente tem tudo isso organizado, com um passo a passo, se torna muito mais fácil aprender e dar essa satisfação para essa criança e para essa mãe e para essa professora que a gente também se sente muito satisfeita, né? Agora vamos ampliar um pouco mais essa questão da alfabetização mediada, tá? O que é isso, né? O que é isso? É quando eu submeto essa criança a um contexto, né? Onde ela vai ter muitos estímulos sonoros, com intencionalidade, com reciprocidade, com transcendência, com significado. E aí a gente pode pegar a alfabetização mediada e desenvolver ela a partir de 5 dimensões. Primeiro, é essa perspectiva Otto. Por quê? A gente escuta a própria voz. A gente escuta a voz da mediadora, né?
A mediadora escuta a sua própria voz. Então, tem essa dimensão oto, de escutar os sons. Tem a dimensão opto, de ver esse som, por exemplo, na boca, ver esse som na grafia, dá para ver também, né? Dá para ver as cordas vocais vibrando com esse som. Então, eu consigo ver. Estésio, porque eu sinto todo o meu corpo produzindo um som. E a gente pensa que é só a boca, né? Não é a boca, não. Porque, por exemplo, que é o M, olha só. Eu sinto, né? Eu sinto, por exemplo, o D na minha bochecha. Eu sinto. Então, o meu corpo vibra quando eu produzo um som. Esse também tem o eixo, né? Ou a dimensão, desculpa, uma dimensão, que é láleo. Eu falo esse som. E a dimensão grafêmica, porque eu posso escrever esse som. Então, a gente chama que a alfabetização mediada, ela é multissensorial. Ela é multissensorial. Lógico que nós temos aí uma gama de estratégias para trabalhar a questão sensorial, que não é só as boquinhas, não, sabe? É os gestos, é o próprio corpo, é uma expressão com os meus braços que eu posso ajudar a criança compreender, né? Que o som, ele tem um sentido, ele tem uma forma energética de mexer com o meu corpo, por exemplo, quando eu faço o I, é como se o I subisse o som. Então, eu posso fazer isso para a criança, ó, I, é algo que sobe, I, e produz lá no céu da boca. É lá no céu da boca que produz. Então, quando eu faço esse movimento aqui, ó, I, eu ajudo essa criança a compreender onde o som é produzido. Por exemplo, numa criança com paralisia cerebral, que ela não tem toda a musculatura própria para produzir todos esses sons na boca. Então, eu posso usar esses movimentos, porque eu dou pistas sinestésicas para que essa criança possa diferenciar um som do outro. Então, a alfabetização mediada, ela prevê adaptações de acordo com as necessidades das crianças. Vamos pensar num caso de uma criança que não verbaliza, por exemplo. Então, essa criança ela pode usar a leitura orofacial, os gestos guberina, que são gestos que você faz, como esse do I, O, são os gestos que você faz para ajudar a criança a compreender o ponto articulatório do som da palavra ou da letra, né? Então, assim, ó, no caso da deficiência intelectual ou crianças com síndrome de Down, é importante você dar um apoio visual, que pode ser a própria letra em caixa alta, como essa daqui, né? A boquinha e a letra. São leves as adaptações, mas se você obedecer essa lógica, né, de ter intencionalidade, de ter significado, de fazer transcendências, você acelera a aprendizagem dessa criança com deficiência intelectual. Agora, durante a alfabetização mediada, a gente vai alfabetizando e, como estratégia, nós vamos usando as operações mentais. Por quê? São as operações mentais que vão corrigir as funções cognitivas. Certo? Agora, vamos pensar assim, ó. Vou dar aqui alguns exemplos. Se a criança não consegue ouvir uma história e guardar a informação para depois contar para alguém, a gente diz que essa criança está com uma função cognitiva de percepção clara e precisa e ela não consegue... que ela está com uma função cognitiva, percepção clara e precisa, com um prejuízo.
Então, ela tem uma percepção borrosa, uma percepção episódica da realidade. E também se ela não consegue considerar duas ou mais informações ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela escutou e no texto tem várias informações e ela não consegue passar isso para você de uma forma ordenada. Então, essas funções estão deficientes. Como é que eu vou corrigir? Eu vou usar a operação mental de identificação e análise. E o critério de mediação, que eu também posso reforçar para corrigir a função cognitiva, regulação do comportamento. Vamos pensar se a criança não consegue ouvir atentamente um comando e guardar essa informação e depois usar corretamente. O que acontece? A função cognitiva não consegue considerar duas ou mais informações ao mesmo tempo. Qual é a operação mental que eu vou usar? Raciocínio lógico. Qual é o critério de mediação? Regulação do comportamento. Então, eu vou identificando aquilo que está mais prejudicado nessa criança. Vamos pensar um outro exemplo, talvez fique mais claro para você. Se a criança não tem um bom vocabulário, ela não consegue nomear rapidamente diversos objetos, com cores, formas, né? Por exemplo, você está brincando de lince, que é aquele jogo que tem várias imagens para você identificar essas imagens. A criança não consegue. Então, a gente diz que ela não tem uma percepção clara e precisa e também não sabe usar o vocabulário adequado. Porque às vezes ela não sabe usar o nome de um animal que ela nunca viu, jaca, uma fruta diferente, certo? O que a gente tem que trabalhar? A operação mental de identificação e comparação. E o critério de mediação? O sentimento de competência. Porque se a criança começa a perder num jogo ou numa tarefa, ela já vai ficar murcha. Ela já vai se sentir desmotivada. Ela já não vai mais querer. Se essa tarefa for um pouco mais difícil, ela não quer fazer. Então, nós temos que trabalhar o critério do sentimento de competência. Vou dar mais uma ideia. Vamos pensar. Se a criança não consegue associar o som da letra à sua forma gráfica, né? Então, assim, não consegue associar que esse movimento de boca é o A, por exemplo. Então, qual o problema aí? A função cognitiva não está clara nem precisa. O que eu tenho que trabalhar de operação mental? Identificação e comparação. E critério de mediação? Sentimento e competência. Mais um exemplo aí que é bem simples. Ó. A criança não consegue identificar que duas palavras, por exemplo, mola e menina, têm o mesmo som, que começa, o mesmo som. Menina, mola. Ela não consegue identificar isso. Então, essa criança não tem uma percepção clara e precisa. O que eu vou trabalhar? Identificação desse som, comparação desse som e o critério de mediação de sentimento de competência. Todas essas fragilidades que eu apontei aqui, que a criança não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, podem ser corrigidas, pois todo esse processo se refere a funções cognitivas deficientes. Olha que maravilha! Então, vamos pensar assim, ó. Essas funções cognitivas, essas operações mentais e esses critérios de mediação se relacionam. Eles se relacionam, né? Porque você pega a operação mental e o critério de mediação para corrigir as funções cognitivas dessa criança. E aí você vai ter o sucesso, ou melhor, você vai ver o sucesso da alfabetização mediada. Está aí a importância de você preparar adequadamente a criança para aprender a ler. Isso sim que é uma medida inclusiva, sabia? Pois você, professora, mãe, psico, não pode mais perder tempo com tarefas desse tipo, de repetição. Mas você tem que olhar para essa tarefa e ver, pô, essa tarefa aqui trabalha a operação mental, essa operação mental. E a criança não está conseguindo fazer. Então, vou corrigir essa operação mental fazendo essa tarefa, fazendo a criança pensar sobre. Aí você começa a corrigir. Porque tarefa de repetição, memorização, não corrige as funções cognitivas. E as funções cognitivas são necessárias para a alfabetização. Aí eu pergunto, né? Como é que está aí o desenvolvimento dessas habilidades nas crianças com deficiência
intelectual que você ensina. Ah, nem sabia da existência disso. Lógico, por isso que as coisas que você faz, às vezes, não funcionam. Você tem que ter essa consciência de que função cognitiva está deficiente, como você vai corrigir. E aí você corrige. E aí você vai ver que o discurso, se alguém já viu, né, das minhas mediadoras de excelência, não faz sentido. Lógico que faz. E faz demais. Certo? Então, se você quer mudar essa situação, você tem que mudar a forma de alfabetizar essa criança. E é simples, muito simples. Nós temos toda uma teoria pautada em evidências científicas e temos uma prática também com evidências científicas e que é praticada no mundo todo. Só aqui no Brasil que as nossas crianças com deficiência vivem esse trauma todo, né? Porque, para mim, botar uma criança com deficiência intelectual na escola e não dar o direito a ela de se alfabetizar, isso é exclusão. Porque a escola não foi feita para socializar, a escola foi feita para aprender. E as pessoas vão para a escola para aprender a ler e escrever, para depois aprender outras coisas. Então, o primeiro da escola é a alfabetização. Isso é um direito. E nós não podemos negar esse direito a nenhuma das nossas crianças com deficiência intelectual. Você sabe onde mais se erra na alfabetização de uma criança com deficiência intelectual? Olha, veja bem. As atividades de leitura e compreensão e interpretação, elas são pensadas na escola brasileira como uma série de suposições aparentemente lógicas de aprender. Ou aprender a escrever e a ler com palavras inteiras ou por memorização. A lógica da interpretação de texto não é essa de suposições, sabe? Isso reflete até hoje em vocês. Quer ver? Quando você está fazendo um curso, uma especialização, o professor dá um texto para você, aí você não tem argumentos para debater esse texto ou para escrever sobre esse texto. Você começa a trazer coisas do dia a dia, suposições. Você não consegue dialogar com autores, porque isso não foi trabalhado com você. Você foi alfabetizada por repetição, né? E quando a gente é alfabetizada por palavras inteiras, aí quando você está lendo, você mesmo adulta, você lê errado. É porque era uma palavra muito parecida e você lê errado essa palavra, né? Teu próprio cérebro te engana. Mas isso que eu falei aqui, certo? Que é um erro, alfabetizar a criança desse jeito e tratar a interpretação e a compreensão de texto de forma com suposições, a neurociência não encontra evidência científica nenhuma que prova que isso é bom, que prova que isso ajuda. Não. Olha, se erra na alfabetização quando você pensa que a leitura e a escrita são principalmente processos perceptivos visuais. Aqui é um exemplo disso. Então, pela percepção, por isso que o vá vem diferente, que tem esse nome e essa vaca para fazer uma relação. Então, aqui, ó, é a repetição visual. Isso é um erro. Outro erro é quando a gente pensa que as crianças com deficiência intelectual não estão prontas para aprender a ler e escrever. Ela não está pronta ainda. Não, porque ela não está madura. Gente, vai apodrecer e não vai amadurecer. Você já viu aquela fruta que apodrece? Ó, vou dar um exemplo. Você compra um abacate, ele está verde. Você pega ele e coloca dentro da geladeira, ele vai continuar verde. Quando você abrir, ele vai estar podre. Porque você colocou na geladeira. E é isso que a gente faz com a nossa criança com deficiência intelectual. A gente coloca ela na geladeira. Despreza, dá tarefas sem sentido, não tá nem aí. E aí, o que acontece? Ela vira uma criança grande, né? 12 anos, depois vira um adolescente, vira um adulto que não consegue ler, nem escrever seu próprio nome.
Então, alguma coisa nós temos que fazer. Nós não podemos esperar por uma perspectiva piagetiana de maturação cognitiva para mediar uma criança com deficiência intelectual. Já foi o tempo. Outra coisa é você pensar que a alfabetização deve ser sistematizada obedecendo a ordem alfabética. A ordem alfabética só serve para a gente colocar em ordem algumas palavras, procurar palavras no dicionário, construir uma agenda telefônica, ou mais uma coisinha e outra. Não é essa ordem alfabética que deve ser usada para a alfabetização. E se você pegar uma apostila como essa daqui, ela vem tudo pela ordem alfabética. Primeiro o ba, depois o da, depois o ca. E não é isso. Não é assim. Você tem que compreender que a criança primeiro precisa saber os sons que são mais fáceis de serem pronunciados, para ela identificar que o aparelho fonador é que produz esse som. E depois ela vai para as letras que são mais complicadas e aquelas que são muito difíceis de identificar, porque é uma sutileza, porque é tudo letra de impacto, B, D, né? Então, D, P, Q, T, C, então é difícil de encontrar. Então, vamos mudar essa forma como você pensa. Outra coisa que também é errada é quando você pensa que para alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, o cérebro dela tem que estar perfeito, em perfeito funcionamento e ordem. Por isso que você espera, por isso que você faz tarefas de prontidão. Vamos cobrir pontinhos. Um dia ela vai estar pronta. Não vai estar pronta. Não vai estar perfeita, porque você tem que alfabetizar mediando, para você ir trabalhando as funções cognitivas e ir corrigindo esse funcionamento. Então, você vai alfabetizar e corrigir as funções cognitivas ao mesmo tempo. E aí você não perde tempo. Você acelera a alfabetização dessa criança. Uma outra coisa é quando você pensa que a criança, na idade pré-escolar, por exemplo, lá na educação infantil, não precisa ter nenhum conhecimento alfabético. Gente, isso é a pior coisa que inventaram. A educação infantil é só para brincar. Puxa vida, podia brincar de pronunciar os sons, de identificar o som. Não precisa nem usar a grafia, beleza? Mas você pode brincar do som, para a criança perceber que o que ela fala é som. E isso já seria um passo muito grande para a criança com deficiência intelectual. E perde a oportunidade na educação infantil. A educação infantil não identifica dificuldades. Ora, hoje a gente tem crianças autistas que de 1 ano e meio que são diagnosticadas como autistas e estão indo para a escola, então já tem um diagnóstico. Um síndrome de Down já tem um diagnóstico. Por que a gente não pode trabalhar isso de forma precoce, né? Lá na educação infantil. Eu não chamo nem de precoce, eu chamo de essencial. Uma outra coisa, um outro erro, é quando você pensa que a alfabetização tem o seu movimento, é assim, curtinho, né? Curtinho, tem um movimento curtinho. Não, é algo complexo, é algo que envolve a questão de ver, de escutar, de falar, de sentir, de escrever. Então, não é nada, não é um movimento curtinho, né? Não, é algo que a gente leva por um bom tempo. Quero dizer uma coisa para vocês, todas essas suposições, que nenhuma delas, atualmente tem uma evidência científica que comprove, não tem evidência científica, certo? Todas essas suposições controlam a maneira como a professora lida com a alfabetização da criança com deficiência intelectual. E aí, o que nós temos? Um prejuízo enorme para o desenvolvimento, para a aprendizagem e para a alfabetização dessa criança com deficiência intelectual. Porque a gente tem essa ideia, a gente pensa isso. Nós não temos culpa, mas alguém colocou isso na nossa cabeça. A maioria dessas coisas que você pensa sobre uma criança com deficiência intelectual foram construídas na década de 80, 70, 80, 90. Mas agora, em 2022, a neurociência, sabe o que ela fez? E eu acho que é a minha sugestão,
Pega cada uma dessas suposições aí que eu coloquei para vocês, coloca elas, e coloque uma pá de cal. Sabe o que é isso? Quando alguém morre, eles colocam uma pá de cal. Então, assim, morreu, acabou. Põe uma pá de cal em cima dessas suposições, desses pensamentos, e segure, se apegue às evidências científicas, porque as evidências científicas mostram que a criança com deficiência intelectual pode aprender e pode se alfabetizar. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos à luta. Vamos mediar essa criançada e correr atrás do prejuízo. Por isso que eu digo, eu te ensino a acelerar essa alfabetização. Porque nós vamos agora percorrer um caminho que a gente conhece, que não é um caminho desconhecido. Então, eu não vou ficar atirando para tudo quanto é lado. Eu vou seguir uma linha, né? Afinal, o que a alfabetização mediada defende? O que ela defende? Ela defende que ler e escrever são habilidades cognitivas e sociais. Por que sociais? Porque se eu estou num grupo que ninguém fala, eu não vou desenvolver a minha fala. Se ninguém lê, não tem por que eu vou ler. Mas isso é muito raro, não é mesmo? Geralmente as nossas crianças, elas estão num contexto de pessoas que falam, que escrevem, estamos mergulhadas no mundo letrado. Então, ler e escrever são habilidades cognitivas e sociais que envolvem funções cognitivas e operações mentais, que ganham sentido. Então, eu leio porque isso tem sentido para mim. A maioria das crianças começa a levantar hipóteses sobre ler e escrever muito antes de chegar na escola. Sabia disso? Quando eu digo escola, não é a escola da educação infantil, dos anos iniciais, vamos pensar assim. Antes disso, ela já... Se você trabalhar exatamente os sons das letras, ela já vai levantar hipóteses lá na educação infantil. Para você ter uma ideia, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, ela diz o seguinte, que a alfabetização é um conjunto de habilidades que faz com que você aprenda a ler e a escrever. E isso é um direito humano imprescindível. Então, por que nós vamos deixar a nossa criança com deficiência intelectual de fora? Não vamos. E aí eu quero trazer uma coisa aqui para vocês, muito importante. Assim, eu quero só falar rapidamente. Nada que me diferencia de vocês, sabe? Mas assim, ó, eu sou uma pessoa que eu estudo muito. Eu estudo muito. Eu leio muito, eu pesquiso muito. A minha vida inteira fiz isso. Por quê? Porque eu fiz doutorado, fiz pós-doutorado. Então, quem tem esse viés de doutorado, pós-doutorado, é um pesquisador. Então, todo dia eu pesquiso. Todo dia eu pesquiso uma estratégia diferente, vejo se isso é bom ou ruim para uma criança com deficiência intelectual. Se já tem alguém que já experimentou isso, como é que funciona? Então, isso é o meu dia a dia. Por isso que eu digo que eu me grudo. Eu me grudo nos pesquisadores e nos melhores, tá? E eles têm se dedicado muito a encontrar métodos para alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. E eu quero destacar alguns que vocês podem ir para a internet e ver esses caras. Esses caras são, assim, são gente iluminada, sabe? Que às vezes eu fico assim, ó, babando das coisas que eles entregam para a gente. Né? Então, por exemplo, Fernando Capovilla, ele é autor, gente, de mais de 60 livros e 400 trabalhos científicos sobre como alfabetizar usando o método fônico mediado. Você acha que isso não é uma evidência científica de que o método funciona? Gente, autores de fora, franceses, por exemplo, nós temos o Stanislas Dehaene, que é um neurocientista que mapeou, né, ele e o grupo dele, qual é a parte do cérebro responsável por aprender a ler. Olha que maravilha! Temos a Renata Giardini, fonoaudióloga aqui no Brasil, que ela tem o método das boquinhas, também uma contribuição maravilhosa. Tem a Alessandra Seabra Capovilla,
ela trabalha muito essa questão da avaliação neuropsicológica cognitiva e tem uma contribuição muito grande junto com o Fernando Capovilla. Eles produzem muito, trabalham muito com a questão oto-opto, lálio, estésio, grafêmico, o tempo todo. Vejam bem, nós temos um outro neurocientista francês muito bom, que é Jean-Émile Gumbert. Esse cara, ele está trazendo várias contribuições para nós, certo? E temos o Helvin Forster, que trabalha sobre a modificabilidade cognitiva estrutural, que está no mundo inteiro fazendo essa revolução, né, no atendimento de criança com deficiência intelectual. Ele já está, desde a década de 70, trabalhando nesse viés. Então, vejam bem, muita gente produzindo muita coisa. Temos a Belinda Castilha, eu uso muito, né, que ela tem um método ouro articulatório, certo? De ensinar ou de alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Então, gente, eu vejo que isso é evidência científica e elas são muito fortes. As evidências científicas, elas mostram que o método fônico mediado é o caminho seguro para você alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. E aí você pode pensar o seguinte, dados dessa ciência cognitiva, que a gente chama, né? Ciência cognitiva da leitura. O que tem mostrado para nós? Que as crianças com deficiência apresentam um desenvolvimento cerebral muito significativo. Elas melhoram a linguagem. E, lógico, se a gente começar a trabalhar com essas crianças logo nos primeiros anos de vida, mediando, certo? Elas vão se desenvolver muito bem. Mas esse potencial de aprender a ler, escrever, interpretar, ele está aflorado muito, muito, de forma muito intensa até o 6º ano. Vocês sabiam disso? Não é só até 3 anos, até 7 anos, não, até o 6º ano, de forma muito intensa, você consegue alfabetizar rapidamente uma criança com deficiência intelectual. Então, olha, nós temos muito o que fazer, certo? Temos muito o que fazer. Agora eu quero fechar o nosso encontro. Ih, já está terminando. Quero falar também do método fônico mediado. Algumas evidências científicas. Eu quero trazer aqui rapidamente 5 evidências científicas sobre o sucesso do método fônico mediado. A primeira evidência chama a questão do conhecimento alfabético. Então, é o conhecimento do nome, das formas e dos sons das letras do alfabeto. Mais importante do que aprender a ordem alfabética é entender que cada letra se desenha de uma forma específica e tem um som também específico. Uma outra evidência é a consciência fonológica, onde a gente trabalha essa habilidade da criança refletir sobre os sons da fala, identificando esses sons nas palavras, que a palavra pode começar ou pode terminar com a mesma forma. A terceira evidência é a nomeação automática rápida, que a gente chama, que é quando a criança consegue ver algo, um estímulo gráfico, e ela logo já identifica que esse é o A, esse é o B, esse é o C, o mesmo objeto. E ela consegue nomear essa letra, mas também sabe que ela tem um som. Uma quarta evidência é a memória fonológica, porque ela tem que armazenar, né, essa informação dos sons das letras para poder escrever, para poder repetir. E depois, a última evidência é a escrita, que os nomes, né, as letras, elas podem ser escritos, os sons podem ser escritos e formar nomes, palavras. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e até o próximo encontro.